Olá! Olá, goiabas! Eu gosto desse canal que a gente chega assim, ó, ele acabou de treinar, tá todo cagado, eu tô com o cabelo todo cagado e tá tudo bem porque a gente vai bater um papo. No último vídeo você que tava toda suada. Verdade. Mas eu não voltei da caixa postal hoje não, só tava treinando mesmo. Vamos falar do que hoje, Daphne? De home office. Home office, perfeitamente. A gente trabalha com home office já faz... 3 anos. O Saúde na Rotina tem 6 anos. Meu Deus. Então, minimamente, 6 anos, não 100% com home office, mas eu trabalho com home office há muito tempo, porque eu sempre tive, fora o Saúde na Rotina, eu tive esses projetos assim, meio pessoais, profissionais pessoais, mas que eram esse trabalho que eu fazia em casa, né? Mas com home office, vai, oficialmente, 2013, vai, Saúde na Rotina, então são 6 anos. Eu acho que eu tenho, acho que talvez uns 3 anos de home office, porque eu sempre trabalhei pra outra pessoa. Tô limpando o óculos que eu não consigo enxergar, tá sujo. Mas eu sempre trabalhei pra alguém, assim, e quando chegava em casa eu não pensava em trabalho. Eu nunca levei trabalho pra casa. Eu sempre tive alguma coisa assim, profissional pra fazer em casa, então eu sempre gostei. Meu sonho foi sempre ter esse home office aqui que a gente tem hoje, que eu sempre quis ter um balcão aqui, eu sempre imaginei um balcão aqui desse lado desse cômodo, exatamente assim, feito preso na parede e tal, com espaço para colocar computador, impressora, tal, umas coisas de escritório. Eu sempre gostei muito de calunga, eu sempre gostei muito de escritório. Bom que vocês estão em cima da cadeira, por isso que tem esse tripé móvel. Inteligentíssimo. Qual é a sua maior dificuldade com o home office? Cara, home office ele oferece várias vantagens e algumas desvantagens. Vantagem óbvia é que você não precisa pegar trânsito. E a desvantagem mais óbvia pra mim é que você tem muitas tentações do lado, né? Porque você está a poucos passos da cozinha, poucos passos de uma televisão, poucos passos de sua casa, do seu conforto, da sua cama. Então, se você não for muito organizado com o horário, o home office talvez não seja pra você. O que é super tudo bem, né? Se não for pra você, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a trabalhar em home office. Por isso que acho que criaram esses negócios de coworking que já existem na vida. E pelo menos em São Paulo tem bastante. Que é um lugar onde você leva suas coisas, seu computador pra trabalhar fora. Porque aí você pode um trabalho que você possa fazer remotamente, mas que não necessariamente você precisa ficar dentro de casa, porque você tem essas distrações se você não se planeja mesmo. Você gosta de home office? Eu gosto bastante, assim, de estar em casa, de não ter... Porque como eu trabalhei muito... Perguntei se você gosta de estar em casa, perguntei se você gosta de home office. Eu acho que tem pontos, eu gosto dos pontos positivos e não gosto dos pontos negativos. É difícil, às vezes eu sinto que muitas vezes o bichinho da procrastinação tá aqui, sabe? Eu acho muito mais fácil o bichinho da procrastinação tá no home office do que se você tá no trabalho. Então, mas eu tenho lembrança de no trabalho também tá procrastinando, sabe? Do tipo, até mais vezes porque eu tava fazendo uma coisa que eu não gostava. Então, trabalhando de home office, fazendo uma coisa que eu gosto, diminui o meu bichinho da procrastinação. Porque, tipo, é um monstro que se você ficar alimentando muito, ele vai crescendo. E aí... É engraçado, desculpa te cortar, pode falar. Não, e aí eu acho que é isso. Eu acho que o meu bichinho da procrastinação hoje em dia, ele tá passando um pouco de fome. Mas eu acho engraçado isso, porque a gente foi pensar esse vídeo pra falar de home office, mas vê como ele mistura, pelo menos no nosso caso, com trabalhar com aquilo que você gosta. Com fazer alguma coisa que você gosta. Que não necessariamente está ligado, você pode trabalhar com home office e estar fazendo alguma coisa que você não gosta. Então acho que a procrastinação vem muito também daí, né? De estar fazendo um negócio que você talvez não goste tanto ou que, sei lá, por algum motivo você queira fugir, né? Tem um vídeo que a gente fez no Saúde na Rotina sobre autossabotagem, que é aquilo também. Às vezes você gosta de uma coisa, você quer fazer uma coisa, mas ela é difícil de fazer, então você meio que se autossabota e você acaba procrastinando para não encarar aquela coisa de vez. Então, home office, a gente faz as duas coisas hoje, né? A gente trabalha com o que a gente gosta e a gente trabalha em casa. Né? Baita sorte, meu. Baita sorte. Né? Dedicação também, que a gente trabalha há muito tempo. Mas são coisas diferentes, né? Eu acho que o home office em si é aquilo, ele tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, você quer marcar uma reunião com alguém e você quer que seja no seu escritório, você tem que passar o endereço da tua casa. Isso é ruim. Isso é ruim. Mas volta a história do coworking, que você pode marcar a reunião no coworking. Mas aí é pago, né? Tô dizendo assim, você pode alugar a sala pra reunião, mas você pode fazer reunião no lugar aberto. E aí, se o assunto não for secreto... O lance é assim, o home office você tem a despesa ali da tua casa, que você já tem, né? Talvez você tenha algumas despesas a mais, luz a mais, internet melhor, tal, etc. Mas, tecnicamente, se você faz um home office, as despesas que você tem
tendem a ser menores do que se você tem um escritório. Mas, de novo, se o escritório não é teu, se você é um empregado, aí não dá pra considerar, né? Home office talvez seja mais legal, a gente veja mais valor em home office, porque a gente mora numa cidade como São Paulo, que o trânsito é um caos. Então você não quer estar no trânsito, você não quer perder horas da sua vida atrás de carros, sabe? Eu acho que o problema de São Paulo, e que talvez por isso que a gente goste tanto, é um dos motivos pelo qual eu gosto tanto de estar fazendo home office, é que, cara, não é só o trânsito, só do tipo ficar parado no trânsito, mas também o ruim de estar dentro do transporte público e apertado, porque o transporte público em São Paulo, na verdade, assim, as grandes empresas ou as empresas, na sua grande maioria, se concentram num único lugar, ou em blocos, assim, sabe? São Paulo é mal distribuído. Na cidade, elas estão em blocos, assim, no centro antigo, no centro ali na Paulista e tal, não sei o quê. E aí não tem tantas opções, assim, de transporte público, e toda essa galera que vem de todos os espaços de São Paulo, que é enorme, elas vêm e concentram tudo no mesmo lugar, e aí tá todo mundo dentro do mesmo transporte público. E nesse calor que tá São Paulo, é horrível andar de ônibus, é horrível andar de metrô, se bem que ainda tem algumas linhas no metrô que ainda tem ar-condicionado, mas não são todos os trens e nem todas as linhas que tem todos os trens com ar-condicionado. Então é insuportável andar dentro de São Paulo por causa disso, por essa má distribuição das empresas. E isso é uma coisa que, eu dou graças a Deus que eu não tenho que fazer mais, assim, com o trabalho que a gente faz hoje. E no verão é ruim porque tá calor e no inverno é ruim porque chove e aí tá molhado. E aí você tem que ficar, você não quer ficar do lado de fora do ônibus, do metrô. E aí você tá dentro do ônibus, todo mundo fecha a janela, fica aquela embaçado. Nossa, é nojento. Então, e aí trabalhar em home office também traz um certo tipo de descolamento da realidade que eu e a Daphne às vezes a gente vive. Porque a gente tem nosso próprio negócio, então a gente trabalha 7 dias por semana, né? A gente meio que equilibra isso, para final de semana a gente não trabalha tanto. A gente tenta. A gente tenta, mas tecnicamente se está precisando fazer alguma coisa, a gente não se priva de fazer, porque a gente não precisa ir no escritório, em outro lugar, pegar a coisa está aqui em casa, então a gente pode fazer. Só que a gente se descola da realidade no sentido de que já que a gente trabalha todo dia, a gente não lembra quando é feriado, a gente não lembra horários do rush. Então é muito natural. Outro dia eu falei, nossa, eu vou hoje no mercado de manhã, no horário que a gente não costuma ir, pra já agilizar, tal, fazer algumas coisas à tarde e tal. E aí eu peguei o carro e saí. Só que eu saí exatamente na hora do rush, que tá todo mundo indo pro trabalho. E eu nem me liguei, sabe aquele negocinho que você aprende dirigindo na hora do rush, que você fala, não, vou esperar 15 minutinhos, e daí todo mundo já saiu. 15 minutos muda tudo. Então assim, já teve vez que a gente ficou preso no trânsito, porque a gente saiu, decidiu ir fazer alguma coisa no shopping, e era tipo sábado à tarde, então, sabe? Ou dia de semana, 6 da tarde. Não é muito Você não se liga, sabe, dessas coisas. A gente faz as coisas em qualquer horário, e às vezes a gente esquece dos horários do rush. Enfim, isso é um tipo de bênção também, né, na verdade. Sim, Quer dizer que você não passa por aquilo todo dia, né, cara? Nossa, se tem uma coisa que eu sou grato, bicho, é por causa disso, porque eu acho que é muita coisa, é muito tempo que você perde, a não ser que você consiga agilizar algumas coisas. Eu, quando pegava muitas horas de transporte público todo dia, tem gente que enjoa lendo. Eu aprendi a não enjoar, porque eu falei, bicho, é impossível, sabe? Eu vou ficar aqui perdendo tempo. Você aprende a ler livro segurando o livro com uma mão só, virar a página com uma mão só, sabe? Que a outra mão tá segurando o bilhete único, a mochila. Você aprende as coisas na vida, então você tem que tentar fazer alguma coisa para aproveitar esse tempo, porque o desperdício de tempo que você tem no transporte público é absurdo. Se você aplicar isso no trabalho, na tua vida, no teu lazer, você vai ver o tamanho do tempo que é. Tem uma coisa que eu acho que é muito ruim, que, assim, as pessoas vão acostumando, claro, né? Mas as pessoas à nossa volta que não necessariamente trabalham como a gente trabalha, né, com home office e com as nossas coisas, produzindo conteúdo na internet, vou usar isso de exemplo. Eu vou ficar de ladinho porque o Diego tá suado e eu tô encostando nele, tá meio... 10 minutos depois de vídeo, agora já é encostado. Eu tô tentando, mas não tô achando uma posição. Entendi. Então, aí, eu acho que assim, no começo eu sentia... Não... Nossa, tá molhado. No começo eu sentia que os nossos amigos, nossa família, assim, não entendia, achavam que a gente tava, tipo, meio que brincando. E aí quando chegava no final de semana, ou no meio da semana, falava assim, não, vocês podem, vocês estão em casa. E aí eu ficava falando assim,
então, tá, eu tô em casa, mas na verdade verdadeira eu tô trabalhando. No fundo, assim, eu tô em casa, mas estou trabalhando. É porque meu escritório é em casa. É, então só eu tô que... em casa, só que eu tô no escritório. É, mas as pessoas às vezes têm essa dificuldade de entender, principalmente no começo, que agora que as pessoas convivem mais com a gente, meio que entendem melhor isso. Mas no começo era muito difícil, os nossos amigos chegavam, sei lá, no final de semana e falavam assim, ah, mas é sábado. E aí a gente olhava pra ele e falava assim, tá, tudo bem, tem gente que trabalha de sábado, eu também. Tipo, sabe? Tem gente que trabalha de sábado, tem gente que trabalha de domingo, e não é diferente porque eu tô dentro de casa trabalhando, sabe? Mas isso acho que foi um aprendizado tanto pra gente quanto pros outros, porque óbvio que seus amigos estão tipo, ah, vamos no parque sábado à tarde, e aí você tem um monte de coisa pra fazer porque não deu tempo de fazer durante a semana, ou porque o bichinho da procrastinação cresceu na quarta-feira, e aí você não conseguiu fazer o que tinha que fazer, e aí você fica, ai, eu queria tanto estar com eles e tal. Não, às vezes a gente pensa em fazer mais encontros do Saúde na Rotina, com o pessoal, com vocês e tal, e a gente fala, qual final de semana que a gente vai fazer? Aí a gente vai ver finais de semana e a gente fala, puta, esse aqui a gente vai ter que trabalhar, puta, esse aqui tem que gravar, puta, esse aqui não sei o que. Então é meio complicado também essa vibe de final de semana, porque junta as duas coisas, talvez seja a coisa mais difícil de administrar é quando você é dono do seu negócio e faz home office. Porque tem a possibilidade também de você ser dono do seu negócio e ter um escritório, né? Então você separa melhor as coisas, você deixa as suas coisas do escritório no escritório, então você quer resolver alguma coisa de final de semana, se você não está no escritório, você não pode resolver, porque você não tem aqueles papéis todos lá. A gente tem tudo que a gente precisa aqui, né? Então a gente precisa, então a gente pode fazer qualquer coisa no final de semana. E é muito complicado você falar, ai não, mas eu vou tentar não trabalhar esse domingo, porque você sabe que se você trabalhar um pouquinho no domingo, não o domingo inteiro, obviamente, mas se você trabalhar um pouquinho domingo, você vai ter uma segunda-feira mais relaxante. Você vai ter uma segunda-feira mais tranquila, você vai ter uma semana com menos coisa pra fazer, e aí você vai manejando isso aí. É muito tentador você fazer coisa no final de semana, sabe? Mas eu acho que para a saúde mental é muito importante conseguir trabalhar e aprender a lidar com essa momento trabalho e momento não trabalho dentro de casa, sabe? Porque senão você fica o tempo inteiro imerso ou na procrastinação, e aí você não consegue produzir nada porque você tá na sua casa, ou você fica 100% do tempo imerso no trabalho, e aí você não consegue aproveitar sua vida, você não consegue aproveitar seus amigos, a sua família, seus cachorros. Isso é muito difícil. E obviamente que é um aprendizado, e cada um tem que passar por isso pra entender a dose, assim. A gente não consegue falar, olha, são tantos por cento com esse foco e tantos por cento com esse foco. Não, eu acho que você precisa encontrar a sua porcentagem, sabe? Aquela que funciona pra você dentro da sua realidade. Por exemplo, pra mim é muito menos importante o dia da semana que nós estamos e mais importante o horário. Eu não gosto de trabalhar depois das 8 da noite. Ele fica bravo. Antes eu falava que eu não gostava de trabalhar depois das 6. Mas os vídeos de Saúde na Rotina saem às 6, a gente fica ali e tal, respondendo os primeiros comentários. Desde a obra que começou dia 24 de dezembro, a gente só consegue gravar vídeo depois das 6. Então, aqui tem essa coisa também, né? Prédio é complicado. Vai até o horário de silêncio ali, umas 5 horas, que você não pode mais fazer obra, 6 horas e tal, aí você tem uma janela. Mas enfim, a partir das 8 eu gosto, eu tento às 7, mas a partir das 8 eu odeio trabalhar, ter que fazer alguma coisa. Ontem foi um dia que eu precisei terminar um vídeo e tudo bem, assim, foi excepcional, mas eu não gosto de fazer nenhum dia da semana, assim, depois das 8 eu gosto de fazer alguma coisa. Então eu prefiro trabalhar domingo até umas 5, 6 horas da tarde do que trabalhar durante a semana até 8, até 9, 10, 11 da noite, sabe? Tem gente que não, tem gente que troca, trabalha a noite inteira, gosta de acordar tarde. Eu acho que é muito o que a Daphne falou, é muito do seu horário aí, do seu relógio biológico, como é que funciona. Eu, por exemplo, sou um pouco diferente do Diego, eu não me importo de ficar trabalhando até tarde. Assim, óbvio que eu gostaria de não, mas eu tenho consciência que eu não consigo acordar tão cedo. Então, o que eu faço? Como eu sei que eu vou fazendo as coisas, ainda mais nesse horário de verão que escurece tarde, quando eu percebo, tipo, eu ainda tô editando, não são 9h30 da noite. Já aconteceu do Diego falou, você não vai tomar banho? Eu falei, nossa, são 9h30. E eu tô lá editando, fazendo as coisas. Mas aí, também saber que eu tenho um limitante que é acordar tarde, assim. Quando eu falo tarde, é que eu não acordo às 7 da manhã, por exemplo, às 6 da manhã. Eu não consigo, eu sou meio imprestável essa hora. Mas eu acordo umas 9h30, 9h30. E aí tá bom pra mim, só que eu sei que preciso compensar um pouco mais pra frente.
frente. Aí quando tem mais trabalho, eu vou compensando mais pra frente. Não é todo mundo que precisa se encaixar no horário comercial determinado aí, na revolução industrial de horário, né, comercial. O lance quando você trabalha em home office, trabalha em casa, trabalha com um negócio seu, é saber quantas horas no dia você precisa para produzir uma quantidade de trabalho legal, sabe? Então, se você começou meio-dia, você sabe que você precisa de 8 horas, você vai começar meio-dia e vai acabar às 8 da noite. Você começou 2 horas da tarde, você vai até às 10 da noite. Então isso que é o lance, né? Saber quantas horas no dia você vai trabalhar, né? Não que hora você começa, que hora você termina. Eu gosto de terminar até às 8. Então eu sei que se eu preciso de 3 horas para editar um vídeo e eu vou ter que editar 2 vídeos aquele dia, eu vou ter que começar às 2 da tarde para poder às 8 encerrar o assunto. É isso aí. Né? Mas é isso, comenta aqui embaixo quem que trabalha aí de home office, quem que trabalha em casa, quem que tem um negócio próprio, como é que você lida com isso, com essa questão de horário. E compartilha quais são as suas dificuldades, assim, do tipo, porque a gente pode compartilhar aí dificuldades, soluções, de repente você me dá uma dica, eu te dou uma dica, a gente tá junto nessa. É nóis, vou tomar banho, beijo. Tchau.